Quando a pessoa se aposenta, geralmente a renda cai e os gastos, principalmente com saúde, costumam aumentar com a idade. De olho no futuro, muitos brasileiros têm contratado planos de previdência privada, também chamada de previdência complementar. Dados da FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, mostram que até o final do primeiro semestre deste ano, os planos contavam com 13 milhões e 200 mil participantes. Quem não está satisfeito com a administração da sua previdência pode pedir a portabilidade. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. A nossa Constituição Federal estabelece que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre a portabilidade da previdência privada, eu converso com a advogada Cristiane de Castro, especialista em previdência complementar, e com o economista Newton Marques. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Doutora Cristiane, gostaria de começar fazendo a pergunta básica. O que é uma previdência privada? O nosso sistema de previdência ele tem um regime próprio de previdência, o INSS. A gente tem os regimes próprios dos servidores civis, dos públicos civis. E temos a previdência complementar, onde ela se subdivide em entidades fechadas de previdência complementar e entidades abertas de previdência complementar. Mas, de forma resumida, a previdência do regime do INSS, o regime geral de previdência, o valor que ele vai dar mensal para você é um valor que as pessoas têm que ter a noção de que é de subsistência. E de sobrevivência, quem vai me dar é uma previdência complementar. Pois é, doutor Newton, e dados da FENAPREV mostram que menos de 10% dos brasileiros têm essa preocupação de ter uma previdência aí mais do que de sobrevivência, né, doutora Cristiane? É um número considerado baixo? É baixo, porque isso está relacionado com a questão da forma de poupar. Nós somos um país emergente onde aqui não existe a cultura da poupança. Então, se você chega para uma pessoa, qualquer que seja, que tem uma renda, pergunta quanto você poupa? Ah, não dá, o meu salário não dá, então eu não tenho condições. Enquanto que em outros países, mesmo com renda mais baixa, não tão baixa como aqui no Brasil, as pessoas procuram poupar. Então, a poupança é uma forma de complementar, conforme você falou. Quando a pessoa está começando a sua vida laboral, as pessoas imaginam que ainda estão em atividade, são jovens, têm muito vigor, mas depois, com o passar do tempo, elas começam a ter problemas que tem que gastar mais com médico, com hospitais, com remédios. E aí que entra a complementação. E como as pessoas não pensaram, porque imagina, chegar para um jovem e falar assim, já pensou na sua aposentadoria? Deixa de viajar e guarda para a previdência. Nossa, que é isso, vou pensar logo agora, porque senão depois eu não consigo, eu guardo e vou morrer e alguém vai usar isso, usufruir, E a partir de que idade a gente deve começar a se preocupar com isso, doutor Nilton? Quando começa a trabalhar, você já devia ter esse tipo de cultura, porque é assim que os países fazem, entendeu? Por quê? Porque se deixar para muito tempo para começar, ele vai pagar mais caro. Porque isso é óbvio, vamos dizer assim, óbvio ululante de que um plano, uma instituição financeira não vai aceitar um plano de previdência para uma pessoa mais velha, porque a probabilidade que ela tem de ter um problema sério, até o óbito, é muito grande. Então, quanto mais cedo, mais fácil fica para as pessoas, porque o valor fica mais baixo. Mas aí essas pessoas não entendem dessa forma. Falam, o quê? Eu não estou velho, eu ainda estou na fase produtiva e aí esquece do futuro. E é preciso ficar atento aos rendimentos e à taxa cobrada pela instituição que administra o plano de previdência privada. Quem não está satisfeito pode pedir a portabilidade. E parece que muita gente tem optado por este caminho. Vamos conferir a reportagem. Cerca de 120 mil pessoas fizeram a portabilidade da Previdência Privada em 2018. Os dados são da Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e Seguridade Social e mostram que a taxa de transferências aceitas cresceu quase 25%. Só é permitida a migração entre planos da mesma modalidade, ou seja, de plano gerador de benefício livre, PGBL, para PGBL, e de vida gerador de benefício livre, VGBL, para VGBL. Respeitada essa regra, o investidor pode fazer uma portabilidade externa entre instituições financeiras diferentes ou interna entre ativos de uma mesma casa de investimentos. Para pedir a portabilidade, a pessoa deve fazer uma solicitação à nova seguradora ou à instituição na qual permanecerá. Esta será responsável por todo o trâmite. Entre os documentos exigidos estão o extrato completo e os dados com as características do plano anterior.
Doutor Nilton, vamos começar primeiro explicando essas letrinhas aí que confundem muita gente. Qual que é a diferença entre o PGBL e o VGBL? O PGBL, ele é utilizado para aqueles que declaram fazem a declaração completa do imposto de renda. Então, tem benefício que até 12% da renda bruta pode ser abatido. Então, facilita, porque você imagina, se você tivesse que ser tributado, você tem essa facilidade por conta da questão legal. E no caso do VGBL, é para aqueles que querem fazer uma aplicação pensando no futuro com relação a ter um plano de previdência sem ter esse tipo de preocupação. Então, enquanto um tem o benefício fiscal, o outro está pensando realmente utilizar todo ele ao longo da vida e depois que ele se aposenta, ele vai ter os benefícios. Agora vamos falar então da portabilidade, doutora Cristiane. Feito o pedido, como é esse processo? Você vai fazer um termo de opção na origem, no seu plano de origem, e um termo de portabilidade. Depois que você faz esse requerimento, você não passa mais nada por você, né? Então, aquilo é feito de instituição para instituição, de entidade para entidade, sem passar pelo participante. Então, e tem prazo para ser concluído? Tem. O prazo de 30 dias e o valor que você hoje pediu o termo de portabilidade, veio o seu extrato de contribuições, ele, até a data da efetiva transferência, ele é reajustado. E, doutor Nilton, o que tem levado tanta gente a mudar aí de plano de previdência, de instituição? Geralmente as pessoas olham para o passado. Se no passado a rentabilidade foi abaixo do que outros planos, então eles procuram justamente ou se orientar, entendeu? Através de gerentes, através de consultores financeiros, e esses dizem, olha, essa taxa de administração subiu demais, isso diminui a rentabilidade desses fundos de previdência. Da mesma forma também que a forma que eles estavam aplicando, eles aplicavam, por exemplo, em ativos de renda fixa e não ativos de renda variável. Então, isso tudo, dessa composição, vai depender. E, às vezes, as pessoas saem de uma coisa segura para arriscar e, às vezes, se prejudicam, porque a rentabilidade cai mais do que se fosse uma renda fixa. Então, é preciso as pessoas se orientarem bastante, principalmente assim. A gente costuma dizer, se o investidor ele é conservador ou ele quer justamente correr riscos. Então, se ele quer correr risco, então ele vai procurar que ele pode ter uma rentabilidade muito baixa, mas também uma rentabilidade muito alta. Agora, com relação àqueles que são conservadores, é ficar no convencional, porque aí vai ficar em renda fixa e não vai ter tantos sobressaltos. E o que acontece se a pessoa faz a portabilidade e depois muda de ideia? Nós temos uma pergunta feita nas ruas sobre isso. Vamos ver. Se eu fizer a portabilidade e quiser mudar novamente, precisa esperar um prazo? Doutora Cristiane. Precisa. Nas entidades abertas, eu tenho um prazo de 60 dias para trocar. Fiz a portabilidade, eu quero ir para outra, eu tenho que respeitar esse prazo de 60 dias. Esse prazo pode mudar de acordo com o regulamento de cada plano de benefício, que é o contrato ali que as partes vão ficar vinculadas. E a pessoa tem algum tipo de perda financeira enquanto faz essa transferência, ao fazer essa transferência, ou ela pode mudar quantas vezes ela achar que vale a pena, doutor Nilton? Não, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas têm que entender que todas essas aplicações levam um prazo, pelo menos um médio e longo prazo. As pessoas querem logo ter uma rentabilidade, não existe, qual é o milagre? É só pensar, o que eles vão fazer? Eles vão captar esse dinheiro, vão fazer aplicação e demora um tempo. Como é que você quer que logo já comece? É a mesma coisa que plantar, fazer uma plantação, cultivar e depois você vai colher. Tem que esperar as mudinhas crescerem, né? Então as pessoas não têm essa paciência, acham que pode ficar mudando, pulando de galho em galho, quando na verdade o mercado financeiro tem uma lógica. Então não pode fazer esse tipo de coisa. Agora tem que acompanhar. Agora, para tomar essa decisão, conforme o doutor Cristiane falou, a pessoa tem que ter cuidado, tem que ter uma orientação, porque depois, para ele voltar, não é assim, não fica fácil, porque também isso atrapalha também do outro lado da instituição financeira. A instituição financeira é um intermediário, capta de um lado e aplica de outro. Como é que vai ficar mudando em todo momento? Então vai causar o quê? Uma perda de rentabilidade. Aí o investidor vai reclamar, poxa, essa instituição financeira não está me dando resultado, quando na verdade atrapalhou toda a estratégia de aplicação financeira. Tem que pensar bastante antes, então, né? Complementando, a gente, tanto a Previc, que fiscaliza, supervisiona as entidades fechadas, né, quanto a SUSEP, que faz o mesmo com as abertas, elas divulgam, elas têm uma revista anual onde vem o que teve de retorno em cada plano
e o per capita de taxa de administração. Então, você consegue ver o que dentro do plano, quanto custou cada pessoa na taxa de administração. Então, assim, você tem como analisar e comparar essas informações, esses dados. E será que as pessoas sabem que é possível fazer a portabilidade da Previdência Privada? Nós fizemos uma enquete no Twitter. 58% responderam que não sabiam desta possibilidade. Muita gente precisando se informar ainda, né, doutora Cristiane? É verdade. O Instituto, né, a portabilidade, ela não é um benefício. Ela, na legislação, ela vem dentro dos institutos que a Lei 109 de 2001 trouxe para o ordenamento jurídico. Os planos tiveram um prazo para se adaptar, né? E a grande parte da população, ela nunca se interessou pela previdência complementar, né? A previdência complementar, você vê nas entidades fechadas algo assim de muito conhecimento, porque o funcionário, o servidor entra na empresa e passa a ter uma contribuição dele mensal para formar uma reserva e o empregador dele faz um aporte também. Então, é um investimento muito interessante, né? Onde você vai ter um aporte desse mensal para formar a sua reserva. Mas o público em geral não tem esse conhecimento dessa educação financeira para procurar uma entidade para fazer um plano de benefício, quem dirá saber de uma portabilidade. E o que pode ser feito aí pelo Estado, doutor Nilton, para incentivar a busca por essas informações? Compete ao Estado, né, fazer as chamadas políticas públicas e a informação tem que ser dada. Então, não é esperar as pessoas procurarem, porque, infelizmente, eles não têm esse discernimento e essa iniciativa. Então, acho que compete ao Estado. Eu que sou aposentado do Banco Central, eu me lembro que essa questão da informação, ela tem que ser muito relevante, porque tem gente que não sabe, por exemplo, quando vai fazer uma aplicação financeira, quais são os direitos e quais são os deveres que eles têm, entendeu? E só pensa só na rentabilidade. E, na verdade, ele tem que saber que tem um monte de coisa à disposição dele que pode ajudar. E ele, infelizmente, pela ignorância, por não ser proativo, ele não tem. Então, o Estado, compete ao Estado fornecer essas informações. Bom, nosso papo está bem interessante aqui. Nós vamos fazer uma rápida pausa e já voltamos com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre portabilidade da Previdência Privada. Aqui no estúdio, eu converso com o economista Nilton Marques e também com a advogada Cristiane de Castro, especialista em Previdência Complementar. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondido pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Quando é possível resgatar os valores que estão na Previdência Privada? Doutora Cristiane, é possível fazer esse resgate antes do prazo previamente combinado? O resgate é um outro instituto, ele não se confunde com a portabilidade. Enquanto a portabilidade, a reserva, o fundo que foi constituído não passa pela mão do participante, o resgate é feito direto pelo participante e tem a incidência do imposto de renda naquele momento do resgate. Nas entidades fechadas, eu posso fazer o resgate quando eu perco o vínculo com o meu empregador ou com o instituidor, se for um plano instituído. Então, assim, é possível fazer esse resgate de forma antecipada, não vai ser um benefício, é um instituto que me traz a questão da tributação. Não é algo tão vantajoso quanto a portabilidade. Eu vou resgatar somente a minha contribuição pessoal. Quando, na portabilidade, eu levo a minha contribuição pessoal e o que o meu empregador, ou no caso do instituidor, se tiver alguma contrapartida, colocou para a formação da minha reserva. E aí, o que a pessoa precisa fazer? Ela tem que observar o regulamento, né? Quando eu perco o vínculo empregatício, eu tenho 30 dias para fazer formalmente a minha opção por um dos institutos. E se eu quiser fazer o resgate, eu vou dizer, olha, eu quero resgatar, eu não quero fazer a portabilidade. É um direito seu optar pelo resgate. E para quem não é de uma previdência de instituições, por exemplo, é uma previdência aberta? Numa previdência aberta, você tem que seguir o regulamento do plano. Agora, a previdência aberta, ela me traz o seguinte, a partir do momento que você faz a portabilidade, eu fico vinculado a benefícios de renda programada, ou vitalícia, ou por prazo determinado. Então, assim, esse resgate não é possível, a princípio, se não previsto no plano. E quando a pessoa pensa em fazer esse resgate, é preciso ter uma emergência muito grande para justificar, já que a perda é grande, doutor Nilton?
É verdade. As pessoas têm que mostrar qual e conforme a doutora Cristiane falou, está dentro do regulamento, mas é algo... Porque voltando ao que nós tínhamos comentado, se a instituição fez uma aplicação por um prazo, então ela comprou, por exemplo, um título público de 10 anos. Como é que ela vai resgatar esse título e achar que vai conseguir, né, recuperar o dinheiro que foi aplicado? Então, tem um custo para a instituição. Então, a instituição ela tem que ter uma estratégia de forma com que ela vai contar com quantos por cento das pessoas, dos colaboradores que vão resgatar, que também tem que levar em consideração essas coisas. Quando isso daí acaba ultrapassando o que ele levava em consideração, isso acaba gerando um prejuízo para a instituição financeira. E ela tende a repassar isso para aquele. Então, por isso é que tem regras e eles têm que obedecer às regras para saber, olha, tantos por cento, dos 100% dos recursos, eu tenho que ficar 50% em caixa, para, tipo assim, se tiver algum caso que o regulamento contemple. E o restante vai ser em aplicações de vários tipos de prazo. Então, em função disso é que as coisas vão acontecer. Então, se por acaso fugir daquilo ali, a instituição financeira, as pessoas acham que ela pode fazer muito mais do que ela faz. O que quer dizer isso? Ela intermedia, capta dinheiro e empresta. Como é que ela vai fazer algo para captar por um valor e depois entregar um valor maior ou igual àquele ali, em um tempo muito recorde? É difícil, né? Aquela perda vai ser repassada, né? É claro, evidente. Agora, se a pessoa, por exemplo, doutora Cristiane, pagou por um tempo, perdeu o emprego ou teve problemas e não consegue mais pagar, ela pode reaver o que ela investiu? Aí volta a questão da figura dos institutos, né? Eu posso resgatar, me sujeitando à questão do imposto de renda, e a legislação fala que das suas contribuições pessoais, que você tem direito a 100%, esse 100% não vai significar 100%, porque eu posso deduzir das suas contribuições o benefício de risco, o período do risco que eu tiver ali, isso é calculado atuarialmente. Você pode optar por ficar no BPD, você para de contribuir e a sua reserva constituída até aquele momento fica ali para quando você atingir o direito a um benefício, for elegível a um benefício, você ter algo de acordo com o que você constituiu até aquele momento. Então, assim, se tiver num aperto, perder o emprego, posso parar de contribuir. Eu vou entrar em BPD desde que eu tenha cumprido um prazo de carência de 3 anos. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar aqui. Eu gostaria de saber, no caso da morte do participante, para onde vai o dinheiro? Doutora Cristiane, o que acontece? Depende. Depende também se você está num plano de previdência fechada, num plano de previdência aberta, onde na aberta a gente tem muito a figura do seguro, né? Então você indica o beneficiário livremente e eu indicando o beneficiário num caso de morte, aquela transferência é imediata, porque eu não vou ter a figura, não vou precisar do inventário, eu não vou ter a sucessão, né? Você indicou um beneficiário de forma livre que não tem a característica de sucessão e também não vai ter a natureza previdenciária. Já na entidade fechada, vai depender do tipo de benefício que você escolheu e também do momento que você está. Se você está no momento de capitalização ou se você está no momento que a gente chama de acumulação ou se você está no momento onde você está recebendo benefício. Porque daí, se você está recebendo benefício, vai depender do que você escolheu para o futuro, qual era o tipo de renda que você escolheu, se aquilo ali vai ficar como uma pensão, que vai ter a figura da viúva, né? Então, se for no momento de acumulação, eu não vou ter a figura da sucessão, aquilo ali era algo que ia me ser pago em vida, então eu tenho a questão da herança, vai para o inventário. Então, assim, não é uma receita de bolo, vai depender do benefício, do momento que você está, se está no momento de acumulação, no momento de concessão, se é aberta, se é fechada. Mas na aberta, você vai muito para o lado do seguro, onde não tem a questão do inventário. Então é bom as pessoas lerem bastante o contrato com atenção antes de contratar para saber o que tem direito, né, doutor Newton? É verdade. E tem algo que eu gostaria de acrescentar que a doutora Cristiane falou, que às vezes as pessoas falam assim, como é que eu vou decidir por um plano? É aquele de renda final ou de renda mensal, né? Então, o que quer dizer renda final? Após um determinado período, ele retira tudo.
né? Tem outro que não fala assim, eu quero continuar recebendo como se fosse o fruto, o rendimento daquela aplicação. Então, as pessoas têm que tomar essa decisão a priori. Aí as pessoas querem tomar essa decisão a posteriori, porque isso daí prejudica até mesmo a estratégia da instituição financeira. Então, é importante ler tudo direitinho e estar ciente do que ele vai pensar. Isso é o quê? É que nem o caso, por exemplo, do imóvel. Se a pessoa compra um imóvel que né, fala assim, eu tenho lá um patrimônio e tenho um retorno mensal, que é o aluguel. Então, a mesma coisa, um plano de previdência. Se ele tem condição de poder chegar e imaginar que no futuro ele precisa da renda mensal ou da renda final, ele vai fazer essa opção. E o senhor, como economista, indica o quê? Renda mensal ou renda final? Aí vai depender do que eu imagino, né? Então, eu, por exemplo, se eu tenho vou utilizar todo o dinheiro que eu acumulei para comprar um bem, um imóvel, ou para fazer viagem, ou para fazer algum tipo de... a utilização é que vai, né? Então, aquele negócio que nós falamos do conservador e do agressivo, né? Que é correr risco. A pessoa conservadora quer um rendimento mensal. Um salário extra, que é um salário assim, extra, né? para complementar a renda. O outro não, fala assim, eu quero correr risco, eu vou aplicar isso comprando um terreno, vou construir uma casa, vou pegar um apartamento em construção, quer dizer, essas coisas vão ser... Então, quando eu vou, algum amigo meu chega, ou algum cliente, o que eu devo fazer com o meu dinheiro? Aí a primeira pergunta eu falo, você é conservador ou você quer correr risco? Então, e aí, você quer esse dinheiro daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano? Então, tudo isso vai depender para tomar decisão. E a nossa equipe foi às ruas saber se as pessoas se preocupam com o futuro e com a complementação da aposentadoria. Vamos conferir juntos as opiniões, pode mostrar aqui. Todo mundo acho que se preocupa, porque o futuro da pessoa é trabalhar e pensar numa aposentadoria, né? Ainda sou jovem, né? Tenho 36 anos só. Então, quando eu for ficar bem idosa, assim, a gente sabe que as questões de saúde, né, são mais gastos e eu temo que precisar ter esse suporte no futuro e a aposentadoria só não ser o suficiente. A gente já fez a previdência, já paga, né, a previdência privada para já garantir alguma coisa no futuro, né, para que a gente tenha mais saúde, tenha um pouco mais de segurança, né? O dinheiro que eu investiria numa previdência privada, eu prefiro investir em outros negócios. Eu já pensei bastante nisso. Eu tinha a preocupação era de ter algum bem, entendeu? Um imóvel para complementar, que é alugar para ter o complemento. Era essa a preocupação. Doutora Cristiane, essa entrevistada aí falou de ter um imóvel para ter um complemento. É uma boa opção ou é mais difícil? Os especialistas falam que o imóvel, para ser um bom investimento, ele tem que me dar um retorno mínimo de 1% do que ele vale ao mês. O mercado hoje em dia não está propiciando isso, eu não consigo ter 1% do meu imóvel ao mês. Mas, é como ela disse, o objetivo dela era ter essa garantia para ter um aluguel extra, uma renda extra. A Previdência Complementar também daria essa renda extra para ela e ela não teria preocupação com a depreciação, né, com a manutenção do imóvel, porque o dinheiro dela ia estar sempre ali rendendo. Então, entre um imóvel e uma Previdência Complementar, eu faria uma Previdência Complementar. E o outro entrevistado, o Dr. Newton, falou de investir por conta própria. Aí é preciso saber bem mais sobre o mercado financeiro, como é que é? É verdade, porque as pessoas têm que entender que elas têm que conhecer. Porque por isso que a gente paga uma taxa de administração, ou seja, tem alguém que é especialista para fazer esse tipo, né, de aplicação, porque as pessoas não sabem, por exemplo, a taxa de juros está caindo, aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar por um longo prazo, que tipo de aplicação que eu vou fazer? Com base nessa taxa de juros ou com base em outro tipo de referencial? Então, essas coisas o leigo não conhece, nem mesmo eu como economista, eu confesso, eu vou ter que ficar estudando, acompanhando de perto. Se o senhor não conhece, imagina a gente. Então, porque eu não sou especificamente da área, né? Ou seja, eu posso dar uma consultoria, mas ficar acompanhando os movimentos de alta e de baixa, isso daí para mudar a posição de carteira, bota mais renda fixa, mais renda variável, esses são os especialistas. Por isso é que existe o agente autônomo de investimento e consultores financeiros que tratam especificamente disso. Então, eu acho que é muito temerário aquelas pessoas que não conhecem querer fazer
correr esse risco, porque podem ser de forma atabalhoada e depois acabam sentindo isso no final. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção, que a senhora falou lá com relação o salário, que é a contribuição. As pessoas têm que entender que na hora que está trabalhando, ele tem um salário que não necessariamente é aquele que ele vai receber quando aposenta. Provavelmente entendeu? não, né? Entendeu? Então as pessoas quando falam, não, mas agora eu estou guardando um pouquinho, mas ele não vai ter o correspondente, ele tem um limite, tem um teto na Previdência Social que com relação ao pagamento, não é o número de salário mínimo que antigamente se falava que era uma... Então as pessoas têm que entender isso, que depois vão chorar lá na frente e falar, puxa vida, eu esqueci. Aí vai sair caro, porque para contribuir quando já está com uma idade avançada, é claro que os planos de previdência vão cobrar muito mais, porque a probabilidade dessa pessoa morrer, ou ver, né, justamente um sinistro, é muito grande. Então por isso é que as pessoas têm que pensar quando são mais jovens. Bom, nosso programa está chegando ao final. Espero que você tenha aprendido bastante sobre previdência privada, como eu aprendi aqui. Doutora Cristiane, doutor Newton, muito obrigada por terem vindo até o Artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!